O neuroblastoma é um câncer infantil raro, agressivo e muitas vezes silencioso. Mas o que a estatística não mostra é o impacto devastador que ele tem sobre uma família. Por trás de cada caso, existe uma criança com nome, sorriso, sonhos e pais que fazem de tudo para salvá-la. No episódio de hoje do Conversa Rara, a gente não vai falar só sobre a doença. Vamos falar sobre uma menina chamada Ana Júlia, sobre uma mãe chamada Laira e sobre o poder de transformar a dor mais profunda em uma missão de vida. Eu sou Guilherme Vicente de Moraes e esta é mais uma edição do Conversa Rara. Hoje eu recebo uma mulher que representa tantas outras mães brasileiras. Uma mulher que perdeu sua filha para o neuroblastoma, mas decidiu não se calar. Laira Santos Inácio é fundadora e presidente do Instituto Ana Ju, uma organização que nasceu do amor por sua filha e do compromisso com outras famílias que enfrentam câncer infantil e doenças raras. Laira, seja muito bem-vinda ao Conversa Rara. Obrigada, Guilherme. Agradeço imensamente o convite. Para poder começar a nossa conversa, eu queria que você contasse para a gente quem foi a Ana Júlia e como ela era antes do diagnóstico. Ana Júlia era uma menina assim, todo mundo falava diferente, né, na verdade. Ela sempre foi muito alegre, muito brincalhona, mas também tinha um jeito meigo, bruto, tudo um pouquinho misturado que... Uma personalidade forte, né? Exatamente, que realmente todo mundo percebia ela onde ela ia, né? Ana Júlia, quando pequena, assim, foi muito tranquila a gestação dela. Quando ela nasceu, só mais ou menos até 1 ano de idade, ela começou a ter alguns sintomas que eu levava no hospital, mas até 1 ano falavam que era virose, infecção urinária. Então, ali eu não descobri nada. Assim, se for falar até hoje, também não sei se poderia ter algum sintoma. E quando foi que vocês começaram a perceber de fato? Você acabou de dizer que até no primeiro aninho de idade, né, ela tinha alguns sintomas que vocês não conseguiam descobrir o que era, mas quando foi que vocês começaram a perceber de fato que alguma coisa estava errada? Foi aos 7 anos de idade, quando foi mais ou menos ali no meio da pandemia, em 2020, quando ela começou a ter febre todos os dias. Ela tinha às vezes ela não passava o dia inteiro, dava um horário certo, 4 horas da tarde ela dava febre, a gente dava o remédio, aí passava, mas aí no outro dia vinha a febre de novo. E aí a gente começou a levar no hospital, né? Aí falaram que era virose, passaram medicamento, tomou, não resolveu, continuou. Aí nisso falaram que era infecção urinária, tomou antibiótico, também não resolveu, e sempre a febre continuava. Dava um remédio, passava naquele momento, mas todos os dias a febre de novo. Isso foi perdurando aí uns 2 meses, rodando vários médicos aqui em Brasília, hospitais, e sempre tinham a mesma, assim, virose, a mesma diagnóstico, né? Só que quando ela começou com uma dor muito forte na lombar, que foi irradiando, assim, a gente começou a perceber que estava piorando. A gente começou a dar remédio para ela e não passava. Então, cheguei a achar que era o colchão, né, da cama dela. Trocamos, compramos outro colchão. E a dor só piorou até chegar ao ponto que ela estava mancando e chegou o nível dela parar de andar. E aí que a gente falou, tem alguma coisa de errado, isso não é normal. Só que aí no meio da pandemia, né, aqui em Brasília, não tinha vaga no hospital público, nem particular. A gente foi num hospital, graças a Deus a médica olhou e falou assim, não, precisa internar, que a gente precisa fazer uma bateria de exames, porque passou do limite, isso não é normal. Aí procurou vaga em Brasília inteira, graças a Deus conseguimos uma vaga num hospital particular aqui em Brasília. E aí foi mais 45 dias de exame atrás de exame. No pico da pandemia, eu grávida de 8 meses, né, da minha segunda filha, e com medo danado, né, de tudo,
Só que eu nunca imaginava que poderia ser câncer. Era risco para ela naquele momento e risco para você também que estava grávida, Exatamente. né? Então, foi assim um pânico mesmo, um caos. Esses 45 dias foi de muito medo. E como é que foi esse processo de diagnóstico do câncer dela? Demorou um pouco, né? Eu falo que é um período que a gente fica muito agoniado, com medo, porque não sabe o que está acontecendo. Foram vários exames, né? Foram mais ou menos 45 dias de exames aí para realmente chegar num diagnóstico. Foi quando me falaram que teriam que mandar ela para outro hospital, né? Que seria na parte oncológica. No momento nem caiu minha ficha, assim, falaram, ó, escolhe. Tem o Hospital da Criança, tem o Hospital Brasília e você pode escolher para onde ela vai, para a área oncológica. E nem caiu a ficha do câncer, né? Eu tava meio desnorteada, não tava entendendo o que estava acontecendo. E aí transferiram ela no mesmo dia, assim, bem em correria, e no outro dia o doutor lá marcou uma reunião comigo, né, com o pai também. Foi que ele trouxe o diagnóstico de fato mesmo, né, que ele falou que, o doutor José Carlos falou que era neuroblastoma de alto risco, grau 4, já com metástase para medula e crânio. Então a situação dela já estava... O câncer já estava em estado muito avançado. Muito avançado, que é uma das coisas assim que eu bato muito na tecla, porque quando vai descobrir o câncer, ele já está... Quando vem os sintomas, na maioria das vezes, já está numa situação triste. Porque o câncer, assim, ele é muito silencioso. Ele dá, às vezes, sinais de doenças normais, assim, uma virose, uma infecção urinária. Tanto que sempre falavam isso para você, né? Quando Sim. você levava ela pro atendimento médico. Sim, falaram até dor do crescimento também, né? Por conta da dor que ela sentiu. Então, sempre foram diagnósticos, assim, muito parecidos, né? Por conta dos sintomas que ela tinha. E aí veio realmente, aí foi assim, caiu meu chão, né? Eu jamais imaginava, né? Minha filha, eu não tive casos de câncer na minha família. Na família do pai também não tinha casos de câncer. Então, até questionei o doutor, ele me falou que a gente jamais conseguiria descobrir, porque não existe hoje um exame que fale da onde veio, né? Tem N fatores, mas quando era uma criança não tem como a gente explicar, né? Porque, assim, não é, na maioria das vezes não é causado por coisas de fora, né? Assim, Externas, vício, né? Ou alimentação. Como acontece com os adultos, né? Exatamente. No caso das crianças, a maioria das vezes, assim, é genético, mas também não tem na minha família, não tem na do pai, então ficou um pouco... não tem muita explicação, né? E o que mais te marcou durante esse processo que vocês vivenciaram, né? A gente costuma dizer no mundo das doenças raras que os pacientes eles vivem uma odisseia do diagnóstico. E pelo que você está me falando aí, ela já apresentava sintomas desde os primeiros anos de vida e ela só foi diagnosticada aos 7 anos de idade, né? E isso caracteriza essa odisseia que a gente tanto fala. O que mais te marcou durante esse processo? É a dificuldade de chegar no diagnóstico, de fato. Assim, é pensar que talvez se a gente tivesse descoberto ali mais cedo, ela teria chance, né, de tá aqui. E além disso, nisso de todo o tratamento também, né, na luta que a gente já na primeira quimioterapia a gente já começa a travar uma luta muito grande contra tudo e todos. Eu falo assim que, infelizmente, quando a gente recebe o diagnóstico, jogam a gente num mundo, assim, paralelo, onde a gente precisa correr por todos os cantos para saber o que fazer, né? Porque você não sabe de nada, de repente vem um diagnóstico de câncer da sua filha, você simplesmente precisa aprender um mundo novo, nome de remédio, de o que ela vai tomar, quando que vai internar, para onde que vai ir, e você precisa realmente, assim, aprender tudo da noite para o dia para poder tentar salvar a vida, né, do seu filho. Você falou de luta. Em algum momento vocês tiveram algum tipo de negativa por plano de saúde ou até mesmo por parte do Estado? Sim, foram 20
processos, 19 processos contra o plano de saúde e o último contra o SUS. O SUS não, na verdade, o Estado, né? Por negativa de acesso ao tratamento? Exatamente. A primeira quimioterapia dela já foi negada. Assim, recebemos o diagnóstico num dia. O médico falou, precisamos começar a quimioterapia amanhã, com urgência, porque o caso dela já está muito avançado. E no dia a gente não conseguiu começar a quimioterapia porque simplesmente veio a negativa de dois medicamentos dessa quimioterapia, né? E aí foi aquele desespero. E agora? O que eu faço, né? Para onde que eu vou correr? Não sabia nem para onde ir. Foi aí que um advogado, amigo da família, né, Dr. Alan, que graças a Deus ajudou muita gente, foi instruindo, assim, na época ele também não tinha muito conhecimento, mas por conhecer a gente, pela Ana Júlia, foi me ajudando. E eu tive que pedir dinheiro emprestado para minha irmã, comprei essa quimioterapia e entramos com um processo já contra o plano, né. Foi o primeiro processo, graças a Deus foi rápido, assim, saiu, eles pagaram, mas eu achei que eu estaria tranquila e no final das contas foi quase 3 anos de luta, assim, vamos supor, vinha um medicamento, eles davam negativa, negaram o medicamento em São Paulo, no meio do transplante, negaram imunoterapia, negaram 2 imunoterapias milionárias, eu precisei colocar um trio elétrico na esplanada dos ministérios, na frente do Ministério da Saúde, para eles pagarem o medicamento da minha filha. Minha filha ficou surda, cega, os órgãos começaram a parar por conta de espera. Ela não teve acesso a um tratamento realmente no momento que ela precisava. Desde o início ela foi negligenciada, né? Desde da primeira quimioterapia, infelizmente. Então, com isso, a gente precisa seguir um protocolo, né, correto para que dê uma resposta certa o câncer. No caso da minha filha, a gente não teve esse protocolo, porque eram meses de espera de um tratamento que ela precisava fazer, vamos supor, o Qarziba, né, que é o medicamento que ela precisava. Esse foi um dos que foi negado. Isso. Ela precisava receber no tempo de 60 dias após o transplante de medula, e foram aí quase 5 meses de luta judicial para conseguir fazer esse medicamento chegar até ela. E quando chegou, que ela começou a receber o medicamento, que a gente começou a pensar, nossa, pronto, agora ela estava curada nesse momento ali, que a gente pensou, agora pronto, a vida vai voltar, minha filha está curada, vai tudo, vamos finalizar aqui com o medicamento e vida que segue. No 3º ciclo, o câncer tinha retornado, porque é um câncer agressivo, um câncer que eu falo assim, que o câncer não espera, ele não tem tempo para aguardar, então essa demora toda causou o retorno do câncer da minha filha. E como é para você, uma mãe, ver, né, ter visto ali a filha passar por todo esse sofrimento e ao mesmo tempo ter que virar advogada da própria filha, porque você que ia atrás dos direitos dela, ativista e provedora? Olha, foi muito difícil, sinceramente, assim, eu acho que a mãe, ela se desdobra, né, quando a gente vê ali que a vida do seu filho em risco, da sua filha, a gente se vira em 1000 para tentar resolver. Então, ao mesmo tempo que eu corria atrás dos documentos, precisava sempre de relatório, de prescrição, precisava entrar atrás dos processos, ir atrás, brigar, falar com os outros, pedir para abrirem as portas, né, para conseguir chegar a medicação para Ana Júlia. E tentar também, comecei a ver que aquilo ali não era só eu que passava. Eu comecei a perceber que muitas mães estavam passando pela mesma coisa que eu estava passando ali. Então eu falei, eu comecei a pensar, poxa, eu tô aprendendo muito, tô conseguindo fazer as coisas, então eu posso ajudar também essas mães
nesse momento, né? Então foi quando eu comecei, na verdade, quando eu comecei no Instagram pelo desespero do medicamento não chegar, eu já comecei fazendo uma denúncia, porque até então eu ficava mais reclusa, não postava tantas coisas. E quando o medicamento não chegou, eu comecei a postar vídeos e a denunciar. Foi aí que começou a vir muita gente, graças a Deus, assim, ajudar, né, a reclamar ali. Foi que começou a chegar realmente, ajudou muito, né, a chegar os medicamentos até a Ana Júlia. E eu comecei a compartilhar nisso tudo, eu comecei a compartilhar toda a luta, o que a gente passava dentro do hospital, o que a Ana Júlia sentia, os medicamentos que ela utilizava. Então, muitas mães começaram a chegar até mim por conta disso, né? Por se identificar, às vezes tem o filho o mesmo câncer, né? Muitas tinham neuroblastoma, e a gente começou a trocar, né, toda essa informação. Experiência. Né? Exatamente, a se ajudar, né? Porque tem muita coisa diferente. O atendimento, às vezes, que eu tenho aqui em Brasília, tem mães que em outros estados não têm. Tem medicamentos que chegam até mim, que tem mães em outros estados que não têm acesso ao mesmo medicamento. Então, assim, a gente conseguiu se ajudar a mostrar que tem medicamentos, que tem... Como conseguiu, né? Exatamente. E aí tem um grupo que a gente também formou, né, dessas mães de neuroblastoma, onde a gente também troca essas informações, esse conhecimento. E assim eu comecei a lutar, né, pela Ana Júlia, por essas mães também, de certa forma, ajudar. E foi todo o processo, né, passando ali até chegar o momento que a Ana Júlia, infelizmente, veio a falecer, né. Falando do Casiba, né, você disse aqui pra gente que a Ana, ela chegou a receber o medicamento, mas tardiamente, né, Isso. Infelizmente. Como que você enxerga essa luta pela incorporação desse medicamento no SUS? Eu digo assim que vai ser uma das maiores vitórias, porque você vê, assim, aos seus próprios olhos, sua filha passar por tudo que minha filha passou, pensar que ela poderia ter tido, no mínimo, assim, um sofrimento menor, porque a minha filha, eu cheguei a ver a minha filha gritar de dor, sem eu ter condições de fazer alguma coisa, porque não tinha o medicamento. Ela gritava, já tinha sido utilizado tudo ali dentro do hospital, ela já estava na morfina contínua, ela já estava com adesivo para dor, ela já estava com todo o medicamento que ela poderia suportar naquele momento para a dor, e ela gritava de dor. E eu não podia fazer nada porque o medicamento não tinha chegado até ela. Então, assim, é desesperador. O que eu passei dentro de um hospital, eu não desejo para ninguém. Eu não desejo para nenhuma mãe, para nenhuma criança passar o sofrimento que a minha filha passou. Então, assim, essa incorporação, para mim, vai ser uma vitória gigantesca, porque a gente não está falando de... Assim, a gente está falando de vidas, né? A gente está falando que se a criança não receber esse medicamento, ela sofre, ela sente dor, e ela chega ao ponto de vir ao óbito, né, a falecer. Então, a gente está falando de salvar vidas. Para mim, vai ser uma das maiores vitórias. Muitas vidas, né? Porque Muitas. A gente fala de neuroblastoma, apesar de ser um câncer raro, é o principal tipo de câncer extracraniano em crianças, Sim. né? Então, muitas crianças têm esse câncer. Você conseguiu canalizar, né, toda essa dor em algo que hoje você ajuda muitas pessoas, né? De tudo que você viveu, nasceu o Instituto Ana Júlia. Como é que surgiu essa ideia? Na verdade, surgiu antes mesmo da Ana Júlia vir a falecer, né? Eu, com toda essa ajuda que vinha, essas mães que vinham, eu comecei a pensar assim, poxa, por que não, né, criar um instituto onde a gente possa passar informação, pode ajudar essas mães? E eu comecei a falar isso para Ana Júlia. Ana Júlia, desde pequena, ela sempre gostou muito de ajudar. Ela sempre teve um coração assim, ela tinha muita empatia.
E eu comecei a falar, falei, Juju, vamos ajudar seus amiguinhos? E ela ria muito, sabe? Ela gostava, só que foi ali mais no final, onde ela já estava bem debilitada. Ela não tinha, como é que eu posso dizer? Ela não conseguia mais conversar tanto, mas eu via que ela ria, que ela sorria e o olhinho dela ficava brilhando, sabe? Ela concordava com aquilo, então eu vi nela que sim, aquela vontade foi o que mais me incentivou, que eu falei, cara, eu preciso fazer isso por ela, por mim e por essas famílias, né? E quando a Ana Júlia veio a falecer mesmo, que eu botei isso como um propósito de vida, como eu posso dizer assim, é uma coisa que me ajuda a levantar todos os dias, porque eu penso que eu estou ajudando outras pessoas. Então foi um propósito que também me ajudou. Não é só ajudar o outro. Eu acho que o Instituto, ele me ajuda a levantar, me ajuda a seguir em frente, a ter um propósito, a ver que eu estou ajudando. Além das minhas filhas pequenas que ficaram também, que precisam de mim, né? Então é um propósito de vida mesmo. E como que vocês atuam junto às famílias? Quais os tipos de serviços que vocês oferecem? O Instituto Ana Ju, ele oferece um apoio, a gente ajuda muito nessa área de conseguir medicamento, né? Então, na área judicial, né, no apoio ali às famílias a entrarem com processo, a terem acesso realmente a um tratamento digno. Ajuda também com apoio psicológico. Fazemos várias campanhas também para levar alegria para essas crianças, né? Levamos presentes, brinquedos. Campanha no Natal, o jogador Richarlison ajudou, a gente conseguiu levar aí muito brinquedo para essas crianças, né? Então a gente tenta dar um apoio ali com o que a gente vê que está faltando no tratamento, a gente tenta dar o restante desse apoio para ajudar as famílias realmente a passar, né, por isso. E também ajuda com compra de medicamentos, né? A gente já conseguiu graças a Deus, a gente fez uma campanha, conseguiu arrecadar quase 2 milhões e revertemos isso em medicamentos, né? Para essas crianças, inclusive o Quarziba, conseguimos levar para as crianças começarem o primeiro ciclo até chegar ao ponto do processo sair, né, nessa demora. E o Estado efetuar a compra. Exatamente, efetuar a compra e continuar o tratamento. Então conseguimos ajudar, graças a Deus, várias crianças aí com medicamentos. Laira, como é viver com a ausência da Ana Júlia? É um buraco sem fundo. Sem fundo mesmo, assim, não é fácil. Você acordar todos os dias e sentir falta da presença, da voz, do sorriso, sentir falta da briga, dos ciúmes, das brigas entre as irmãs dentro de casa, sentir falta do jeito, do cheiro, de como ela era minha amiga, sentir falta, assim, de quem eu era também quando ela estava aqui. Eu falo que o luto, nós somos uma pessoa antes do luto e outra depois dele. Porque nós mudamos tudo, sabe? A gente já passa a não gostar mais das mesmas coisas, não querer fazer mais certo tipo de coisa, pela falta, às vezes, gatilhos que dá da gente ter feito muito essa coisa com aquela pessoa que partiu, que é o que me dá muito, assim. Então a gente começa a mudar o nosso jeito e é um vazio constante de não saber que eu vou poder ver minha filha crescer, vou poder ver minha filha ter 15 anos, fazer 15 anos, levar minha filha para ter um namoradinho, para sair. É um buraco que eu jamais vou conseguir tampar. Uma dor que não cessa, né? Não. Que lembrança dela te guia todos os dias nessa jornada? A lembrança do sorriso dela, de como, mesmo passando por tanto sofrimento, passando por tanta dor, dor mesmo ali dentro do hospital, ela sorria. Ela acordava, ela continuava, ela ria, ela fazia piada,
Ela ainda, até o final, assim, até o último momento, eu via que ela queria muito viver a força dela para continuar aqui, mas infelizmente, né, não foi o que aconteceu. O que você gostaria de dizer para os pais que acabaram de receber esse diagnóstico difícil, né, e estão iniciando essa jornada que você viveu com a Ana? Eu gostaria de dizer que diagnóstico não é sentença de morte. Não é porque você acabou de receber um diagnóstico de câncer do seu filho que ele está fadado a morrer, né? Hoje em dia tem muito tratamento, a única coisa que a gente precisa é conseguir centrar para correr atrás e batalhar por um tratamento digno e que ocorra a tempo, né, de realmente conseguir para salvar a criança. Então, tentar receber, claro, é muito difícil, a emoção é gigantesca quando a gente recebe, a gente nunca imagina que vai receber um diagnóstico de câncer de um filho, de uma criança, mas é tentar pensar que a gente precisa ser forte para fazer as coisas acontecerem e conseguir salvar, né? Porque, de certa forma, os nossos filhos dependem dos nossos atos, né? Para conseguir, pelo menos, ajudar a salvar a vida dos nossos filhos. O que a Ana Júlia te ensinou que você leva com você para a vida? Ela me ensinou a nunca desistir. É uma coisa, assim, que eu levo para o resto da minha vida. Já passei por depressão, né? Luto contra a depressão desde muito nova. E ver ela passando por tudo isso, né, sempre com um sorriso e forte, disposta, ela me ensinou a nunca desistir, a sempre batalhar, a sempre correr atrás, porque tudo tem um jeito. Tudo a gente consegue dar um jeito e fazer acontecer. Laira, muito obrigado pela sua participação aqui no Conversa Rara. É uma honra receber você aqui. Conhecer um pouco a sua história. Eu não tive o privilégio de conhecer a Ana Júlia, mas as suas palavras nos mostram o quão grandioso ela era como ser humano. A gente está caminhando para o encerramento do nosso programa e a gente sempre gosta de fazer uma pergunta para poder encerrar aqui o Conversa Rara. Eu gostaria de te perguntar o que você gostaria que as pessoas soubessem sobre o que é ser mãe de uma criança com neuroblastoma. Bom, primeiramente eu queria agradecer imensamente, né? O convite é uma honra para mim também estar aqui. Mas o que eu gostaria que soubessem é que é muito difícil. Uma mãe, quando ela tem um diagnóstico, ela precisa muito do apoio de todos ao redor, da família, da comunidade, porque passar por isso, né, passar pelo tratamento de um câncer, muda completamente a vida de uma família. A gente está falando aí de uma família que provavelmente não vai ter um trabalho, vai sair do emprego para cuidar do filho, porque é impossível você conseguir trabalhar e manter a rotina de hospital o tempo inteiro. A gente está falando de uma família que às vezes é só uma mãe e os filhos têm mais filhos. Muitas vezes precisa sair de um estado para um outro estado para poder dar um tratamento digno para o filho. Então é uma família que precisa muito ser olhada com amor, com carinho, sabe? Ver que ali precisa de apoio, precisa do apoio também psicológico para passar por toda a pressão que é. Não é fácil você viver dentro de um hospital com seu filho. Você viver vendo o seu filho sendo perfurado, passando por procedimentos, cirurgia, retirada de tumor, transplante de medula, é muito complicado. Então, assim, o que eu gostaria de deixar é que as pessoas olhassem com mais carinho para essas famílias, porque precisam demais de um apoio de todo mundo ao redor. Obrigado, Laira. Se essa conversa te tocou, eu te convido a fazer algo simples, mas poderoso. Compartilhe. Porque quando a gente compartilha uma história como essa, estamos compartilhando consciência, cuidado e esperança. E esperança, quando é dividida, não se parte, ela se multiplica.
Pode ser que esse vídeo encontre uma mãe que ainda não tem um diagnóstico, um pai que está começando essa luta, um profissional de saúde que ainda não ouviu esse grito. Pode ser que essa história salve outra história. E antes de encerrarmos mais essa conversa, quero te fazer também um convite. Inscreva-se nesse canal, ative as notificações e continue com a gente nessa jornada de escuta, empatia e transformação. Porque dar voz ao que é raro é também dar espaço ao que é humano, ao que é justo, ao que é urgente. A Ana Júlia partiu, mas a força dela continua aqui. E enquanto houver alguém disposto a contar, alguém disposto a ouvir e alguém disposto a agir, nada estará perdido. Até o próximo episódio.